Salve, salve amigos do Blablalogia, aqui quem fala é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, do canal do Space Today aqui no YouTube e trago para vocês mais um Guia do Espaço e no programa de hoje vou atualizar vocês sobre as novidades, sobre a palestra que recentemente, para falar a verdade, nessa madrugada, o Elon Musk fez no IAC 2017. O IAC é a International Astronautical Conference, um congresso que está acontecendo em Adelaide, na Austrália. Na verdade, estava acontecendo, acabou hoje. E o Elon Musk foi o cara que finalizou fazendo aquela palestra dele que todo mundo aguarda durante o ano todo. Ele chegou lá no palco, ele estava muito nervoso. Eu vou deixar aqui na descrição o link da palestra para quem quiser assistir e ver tudo lá na íntegra. Foram 43 minutos de palestra. Eu vou resumir aqui para vocês basicamente tudo que ele falou nessa palestra, de coisas importantes e de coisas até que ele deixou de falar. Bem, ele começa, ele tem toda aquela apresentação dele montada e tal. Ele é um cara assim que é meio que um consenso, digamos, que ele não faz uma boa apresentação. Você vê que ele fica nervoso, ele gagueja várias vezes, ele faz umas pausas, ele se enrola. É o jeitão dele, isso aí também não tem muito problema, porque o que importa mesmo é o conteúdo que ele está passando ali para todo mundo. Então ele começou a palestra, ele começou falando que no dia de hoje, né, na verdade hoje que eu estou fazendo esse vídeo aqui, dia 29 de setembro, está comemorando 8 anos do primeiro voo do Falcon 1, não do Falcon 9, isso aí ele deixou bem claro, falou que muita gente conhece a SpaceX por causa do Falcon 9, mas poucas pessoas lembram do Falcon 1. Ele contou aquela história que ele conta sempre sobre os 4 voos que ele tinha que fazer para provar para a NASA que ele era capaz, e no 4º voo, que aconteceu há 8 anos atrás, exatamente, ele conseguiu então fazer esse voo. Isso aí foi o início da palestra dele. Ele sempre, óbvio, né, tocando no fato da reutilização do primeiro estágio do Falcon 9. Já foram 16 pousos com sucesso em sequência, ou seja, 16 pousos sem ter nenhuma falha. Ele conseguiu fazer o primeiro estágio do Falcon 9 pousar, alguns em balsas, alguns em terra, e isso que era o grande tchan dele, que ele sempre bate nessa tecla. Aí ele entrou numa outra parte da apresentação, que era para falar sobre o ano passado. Deixa eu fazer aqui, só contextualizar. O ano passado, a apresentação dele, nesse mesmo congresso, em outro lugar, eu não lembro onde que foi o ano passado, ele falou muito sobre a colonização de Marte, como mandar o ser humano para Marte, como que vamos se estabelecer em Marte e tudo mais. Tanto que ele ia fazendo a apresentação, atrás dele, Marte ia se terraformando, que a gente chama, que a gente fala que é um sonho que ele tem. E ele, o ano passado, em 2016, ele apresentou um foguetão gigantesco, um foguete realmente gigantesco, um foguete que tem 104 metros de altura e tinha na época 12 metros de diâmetro, o foguete que ele chama de BFR, que é o Big Fucking Rocket. Ele não tem um nome oficial ainda, ele até falou isso ontem, que ainda não tem um nome oficial, mas ele chama de BFR, que é o Big Fucking Rocket. Então, o ano passado ele apresentou esse foguete e tal, muita gente desconfiou de algumas coisas, e na segunda parte, digamos assim, da apresentação dessa madrugada, ele começou a explicar melhor, um pouco melhor sobre o BFR. Algumas mudanças que foram feitas, ele está com 104 metros de altura, mas ele está com 9 metros de diâmetro. Ele explicou como que vai ser toda a parte de combustível, com o tanque criogênico dele, que é um negócio monstruoso, a parte ali útil, né, de carga útil do foguete, que ele pretende levar 100 pessoas para Marte de uma vez só, colocar 40 cabines e tudo mais. Então ele foi falando tudo isso. Ele falou que, óbvio, que o BFR não vai ser um foguete só para ir para Marte. E aí ele mostrou todo o esquema que ele tem lá para ir para a Lua, que é construir a Moon Base Alpha na Lua. Ele não entrou em muito detalhes sobre isso. Ele falou também que o BFR vai servir para lançar cargas grandes no espaço. Tá? Ele falou até que poderia ser possível lançar um instrumento com 10 vezes o tamanho do telescópio espacial Hubble. Ele falou também que esse foguete poderia servir para se acoplar à Estação Espacial Internacional. Ele mostrou uma foto que causou
gargalhada, porque o foguete, só a parte útil dele tem mais de 50 metros, a estação tem 100, fica uma coisa meio esquisita. A estação espacial não foi feita para isso, para receber uma nave tão grande assim. Mas ele mostrou lá, o pessoal deu risada, e ele falou, ó, ele até falou, né, parece que é estranho, tudo bem, mas funciona, os engenheiros garantem que funciona. E ele mostrou, óbvio, o foguete chegando em Marte. E aí ele mostra lá como que seria construir uma pequena colônia em Marte, algo aí para séculos e séculos. Primeira coisa, datas. Ele falou o seguinte, para ir para Marte, ele pretende lançar em 2022 2 BFRs que não vão com tripulação, eles são foguetes de carga, porque eles vão chegar em Marte e vão começar a instalar uma pequena usina para usar os componentes que estão no solo marciano para a produção de metano e de oxigênio. Isso é o combustível do foguete dele, basicamente CH4 e O2. Então, esses 2 foguetes de carga vão para lá para começar a produzir isso. E em 2024, vão mais 2 de carga e 2 com tripulação. Foi isso que ele falou. Uma coisa importante aqui que eu não estou falando, em momento algum ninguém podia perguntar nada para ele, não teve sessão de perguntas, tá? Então ele falou isso, que o plano para ir para Marte são 2 foguetes em 2022 de carga, 2 foguetes em 2024, 4 foguetes em 2024, 2 de carga e 2 de tripulação. Então ele explicou tudo isso, depois ele falou do lance que tem que reutilizar também, de como que é feito o abastecimento. Esses foguetes, na verdade, eles são abastecidos no espaço, e como que eles vão para lá, e tudo mais, toda aquela história toda. Algumas coisas interessantes de tudo isso que ele falou. Primeiro que ele pulou o Falcon Heavy. Primeira coisa, ele pulou o Falcon Heavy. O Falcon Heavy, para quem não sabe, para quem não está ligado na SpaceX, a SpaceX hoje ela tem o Falcon 9, que é aquele foguete, né? Ele tem 2 estágios, mas ele é um foguete único, né? Um corpo único, separado com 2 estágios. O primeiro estágio que volta e o segundo estágio que leva a carga. O próximo foguete da SpaceX é o Falcon Heavy, que seriam 3 primeiros estágios do Falcon 9, mais a parte de carga. Esse é o foguete que todo mundo está esperando ver esse foguete voar. E ele não falou absolutamente nada do Falcon Heavy durante a apresentação. Existe a possibilidade do primeiro Falcon Heavy voar agora no final de outubro, começo de novembro, mas ele não falou, ele nem citou sobre o Falcon Heavy, não falou absolutamente nada sobre o Falcon Heavy. Ele preferiu falar do BFR, que é algo que não existe ainda. Então ele meio que mostrou um redesenho do BFR de 2016 para 2017, mas redesenhando algo que ainda não existe. Então ficou algo meio esquisito aí nessa parte. Outra, falar do lance de construir uma cidade em Marte, algo assim, uma coisa muito viajante, tá? E eu acho que ele não tá mais convencendo tanta gente assim não, com esse lance de ir para Marte. E fora que o tempo, né, para ele ir para Marte é muito curto. Nós estamos em 2017, ele quer ir em 2022. Então seriam aí 4, 5 anos para ele poder ir para Marte. Vamos colocar 4, porque nós já estamos no final de 2017. Seriam 4 anos que ele precisa voar o foguete, testar o foguete, o BFR, levar ele até Marte e pousar com sucesso. Algo que não é fácil assim. Ele mostrou lá como que vai ser a parte do pouso, ele fez toda a propaganda dele, que é o que ele deve fazer, é o papel dele nesse fato. Mas sentimos muito falta do Falcon Heavy. Ele não falou em momento algum sobre o Falcon Heavy. Então ele explicou tudo isso do BFR e ele guardou para o final da apresentação, aí sim o grande tchan da apresentação dele. Ele falou o seguinte, antes de entrar nessa última parte, ele falou assim: se a gente pode fazer tudo isso no espaço, na Lua, em Marte, por que não fazer no planeta Terra? E aí entra o vídeo arrasador também, para não dar problema aqui para Blablalogia, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também para quem quiser assistir, é o vídeo de 1 minutinho. Qual que é a ideia dele? Você viajar o mundo todo para qualquer destino do mundo em menos de 30 minutos. Ele vai usar o BFR para fazer voos comerciais suborbitais.
Então, por exemplo, ele mostra ali no vídeo, o pessoal vai pegar uma lancha, vai até uma balsa, parecida com as balsas onde pousa o Falcon 9 hoje, vai entrar dentro do BFR, aquela turma toda, 40, 100 pessoas, e o BFR vai entrar vai fazer voo suborbital e vai fazer um voo, por exemplo, de Nova York para Xangai em 40 minutos, de Tóquio para Los Angeles em 20 minutos, de Londres para não sei aonde em 30 minutos, de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo em menos de 30 minutos ou em 30 minutos. Isso sim foi uma grande sacada dele, porque antes de você ir para Marte, se arriscar em tudo isso, você ter esse foguete testado em voos suborbitais é algo realmente muito interessante. As empresas aí, companhias de aviação, já devem estar preocupadas porque estão vendo que ele está vindo com tudo e pode roubar muito espaço. Em vez de você gastar 10 horas, um dia, para viajar para o outro lado do mundo, você entra no BFR e gasta aí seus 30 minutos. Tem vários problemas que envolvem isso. Tem problema de você regulamentar um foguete desse tamanho para voar. Tem um problema de infraestrutura, porque ele não vai pousar igual um avião, ele vai pousar de pé igual um foguete. Então, aonde que você vai pousar isso? Você vai pousar em qualquer lugar? Será que ele vai construir as balsas, como a Still Love You e a Read Instructions, são as duas balsas onde ele pousa o Falcon 9 hoje? Será que ele vai construir as balsas e vai distribuir essas balsas pelo mundo para servir de local de pouso e decolagem do BFR? Também não falou nada disso. Então é legal a ideia, é muito interessante a ideia, mas tem alguns problemas por trás que ele não falou nada. Como ninguém pôde perguntar, terminou o vídeo, ele terminou a apresentação e foi embora, e fim de papo. Então não teve. O ano passado ainda teve pergunta, esse ano não teve pergunta nenhuma na apresentação do Elon Musk. Foi uma apresentação que ela durou 43 minutos, basicamente dividida dessa maneira. Ele passou ali um tempo, boa parte do tempo, que eu não entrei aqui em detalhe, falando de partes técnicas do BFR, o tamanho dele, o comprimento, a quantidade de combustível, a quantidade de carga que ele leva, empuxo, tudo mais. Isso aí eu não estou falando aqui, mas ele gastou boa parte da apresentação falando sobre tudo isso. Mas não teve pergunta, não teve discussão, debate com ninguém sobre nenhum desses detalhes. Ele apresentou e foi embora, e hoje está aí o pessoal no alvoroço aí, querendo saber mais coisa, né? Então é isso. O fato que todo mundo sentiu falta foi dele não ter falado nada do Falcon Heavy, e o fato aí muito interessante foi ele ter apresentado esses voos suborbitais, levando o pessoal de qualquer lugar do mundo para qualquer outro ponto em menos de meia hora, com vários problemas que podem estar aí por trás. Regulamentar esse tipo de voo e a infraestrutura onde que você vai pousar um foguete desse tamanho. Então, essa foi basicamente a apresentação tão aguardada do Elon Musk na IAC 2017. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no Blablalogia para vocês. O vídeo está entrando hoje, eu já pedi desculpa aí para todo mundo do Blablalogia, desculpa aí para vocês também, mas foi o que deu para fazer essa semana, fazer o vídeo. Entrar hoje foi até legal, porque teve a palestra do Elon Musk, e aí a gente fez esse apanhado geral aqui. Deixem aí nos comentários se você tem alguma pergunta sobre a SpaceX e tal. Não sei o quanto vocês são ligados na SpaceX, né? Eu leio bastante, não sei se vocês já leram a biografia do Elon Musk, vale a pena, é uma biografia muito legal, ele conta várias histórias que estão na biografia, ele solta no meio das palestras dele, então vale a pena dar uma lida na biografia dele também. Eu vou deixar aqui na descrição a palestra completa e o vídeo propaganda aí desse voo suborbital na Terra para vocês assistirem, para não ter problema aqui no canal. Aqui eu vou colocar só umas imagens para dar uma ilustrada, mas não vou tentar não colocar o vídeo para não ter problema. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like para ajudar o Blablalogia sempre a ganhar cada vez mais relevância. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui.